Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós hoje vamos procurar meditar no Salmo número 8, que é realmente um dos salmos mais preciosos que nós encontramos, pois ele vai falar acerca da glória divina e da dignidade do Filho do Homem. Nós já vimos que o Salmo 2 fala acerca do Messias, o reino do ungido de Deus. E nós vamos encontrar nos Salmos vários salmos que apontam para a pessoa de Jesus Cristo, seja para o tempo em que ele esteve já no nosso meio, seja para uma época futura em que Jesus Cristo estabelecerá o seu reino, como a Bíblia promete. Então nós vamos encontrar vários salmos com estas características. E nós certamente estamos lembrados daquilo que nosso próprio Senhor Jesus Cristo nos disse quando estava junto aos seus apóstolos após a sua ressurreição. Eu gostava de ler esse texto em Lucas 24, o verso 44 em diante, e depois então voltaremos aos Salmos, isto só para entendermos que todas as Escrituras são inspiradas por Deus e elas são úteis para nós, para podermos crescer e entender qual efetivamente foi o serviço e o ministério de Jesus Cristo. Então Jesus, a falar aos apóstolos, ele diz o seguinte: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei estando ainda convosco, e importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar de entre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Isto são as palavras de Jesus Cristo, mostrando aos seus apóstolos que toda a Escritura fala a seu respeito. E Jesus começou pelo livro de Moisés, foi aos profetas, foi aos salmos onde nós estamos agora, e nesses salmos foi mostrando aos apóstolos quem ele na realidade era e o que estava para suceder em toda a sua vida. E foi assim que os apóstolos entenderam as Escrituras. Eu espero que o tempo que vamos passar juntos a olhar para os salmos, a olhar para a Bíblia, tenha o mesmo efeito na sua vida que teve nos apóstolos. Você possa compreender as Escrituras. Este é tão somente o nosso propósito, pois acreditamos que ao entender as Escrituras, esta mesma palavra vai poder transformar a sua vida. E nós estamos muito gratos a Deus pelas notícias que temos recebido de centenas de pessoas que têm encontrado Jesus, têm sido transformadas pelo poder do Evangelho, transformadas pela palavra de Deus. E isto é que nos anima a continuar a trabalhar, continuar a falar de Deus, continuar a ter estes programas para que vocês possam ouvir esta mesma palavra e deixar esta palavra germinar dentro do vosso ser, criar fruto em vós. E é com grande alegria que nós recebemos as notícias de que efetivamente a palavra de Deus está a transformar a face do nosso país. Eu estou muito entusiasmado com aquilo que Deus está a fazer na sua vida. Se você ainda não nos escreveu a contar, toma a liberdade de o fazer, pois efetivamente muitas vezes nós aqui deste lado, enfim, gravamos os programas, falamos convosco, mas quando recebemos as notícias é quando efetivamente nos alegramos por saber aquilo que está a acontecer na vossa vida. Mas sem mais demora, vamos àquilo que interessa. E o que interessa é a palavra de Deus. Vamos então abrir a nossa Bíblia no Salmo 8 e vamos ler a partir do verso 1. Se você estiver a conduzir, não abra a Bíblia, por favor, continue a conduzir e atento à estrada. Se estiver em casa, aproveite então para ter este tempo de meditação connosco. Salmo 8, verso 1 diz assim: O Senhor nosso, quão magnífico
é em toda a terra o teu nome, pois expusestes no céu a tua majestade. Aqui o salmista Davi, o grande rei de Israel, está encantado, de uma certa maneira, com a beleza das coisas que ele encontra na natureza. Em particular com a beleza dos céus, a grandeza do universo. E, efetivamente, ele compreende que, através da grandeza do universo, o seu Criador tem de ser ainda maior. Eu tenho esse gosto também de vez em quando estar a olhar para as estrelas. Nas grandes cidades é difícil fazer isso por causa da iluminação artificial, mas quando estamos no campo é bonito olhar para o céu, contemplar as maravilhas que Deus efetivamente criou. E quando eu penso na imensidão do espaço, quando se olha para a imensidão do cosmos, a inúmera quantidade de galáxias, de estrelas, milhões e milhões de estrelas que estão espalhadas por todo o universo, fico realmente espantado, abismado, como é que o Deus Criador efetivamente estabeleceu todas as coisas. E como é que os planetas à volta do nosso Sol giram com órbitas perfeitas, capazes de não colidir uns com os outros. É impossível pensar que tudo isto ocorreu por acaso. E Davi, olhando para as estrelas, ele estava realmente extasiado também, estava admiradíssimo, e por isso ele exalta o nome do Senhor. Ele associa imediatamente a grandeza do céu com a grandeza do seu Criador. E realmente nós só temos que constatar isso mesmo, olhando para a grandeza da criação, percebendo que essa grande obra só pode ter sido construída por um grande Criador. E Ele foi Deus. Nós sabemos que, infelizmente, no nosso país, as notícias que nos chegam de cientistas e de investigadores normalmente provêm de uma linha agnóstica ou de uma linha de investigadores ou cientistas ateus. É interessante ver que algumas pesquisas feitas pelo mundo fora mostram de uma forma muito clara que mais de 50% dos cientistas, mais de 50% dos investigadores crê em Deus. Mas esta notícia, infelizmente, não chega ao nosso país. Não sei qual é o fenómeno de filtragem que nós temos na nossa nação, mas nós andamos há alguns anos completamente desatualizados quanto a estas matérias. Na maior parte dos países desenvolvidos, por exemplo, no ensino, seja na área das ciências ou na história, sempre que se fala em evolução, normalmente os professores bem informados apresentam uma outra teoria bastante mais fundamentada, que é a criação. Infelizmente, no nosso país, quando se fala destas matérias nas escolas, os professores, os pedagogos, tentam remeter este aspecto simplesmente para a religião. Mas não é verdade. Como eu disse, mais de 50% dos investigadores, mais de 50% dos cientistas creem em Deus e muitos creem na criação. É verdade que há pormenores interessantes que nós podemos ver na Bíblia, mas quando falamos de criação estamos a falar de factos científicos e não simplesmente da Bíblia. Então, voltando aqui ao nosso texto, voltando aqui a estes aspectos que Davi fala, ele contemplou os céus e ficou maravilhado com a criação. E este é realmente algo que, quando nós contemplamos, também de facto nos faz ficar admirados. Eu gosto de contemplar os céus, gosto de contemplar a imensidão do mar e perceber como Deus efetivamente é um Deus organizado, um Deus cuidadoso, um Deus que é de facto grandioso pelas obras que Ele criou. E a mim faz-me alguma confusão que pessoas inteligentes muitas vezes digam que o universo surgiu por acaso. Eu acho que isso é tão impossível, tão improvável, como alguém colocar, por exemplo, as peças de um relógio suíço, assim, juntinhas umas ao lado das outras, mas não as montar e dizer, ok, este relógio suíço vão estar aqui as peças a monte, umas ao lado das outras, mas ninguém lhe mexe e durante milhares de anos estas peças vão ficar ali e daqui a milhares de anos temos um relógio suíço a funcionar com precisão. Você diria, esta pessoa está louca, e eu diria o mesmo. Mas, no entanto, as pessoas dizem isto do universo, que no fundo foi um caos de matéria desorganizada que se espalhou assim de uma forma aleatória pelo espaço e de repente temos o universo como nós o conhecemos. É tão improvável que isso tenha acontecido como termos um relógio suíço fruto do acaso e fruto de peças que estão milhares de anos ao lado umas das outras. Provavelmente, mesmo dispondo as peças de uma forma cuidadosa,
ao lado umas das outras milhares de anos, com os ventos e as intempéries, essas peças não passariam de mais desorganizadas e provavelmente com muito pó. Eu acho que esse relógio nunca iria funcionar. Mas, no entanto, esta teoria tem sido válida para falar acerca do universo. Fico realmente às vezes admirado como pessoas inteligentes são capazes de conjecturar ideias destas simplesmente para pôr de lado a hipótese de que Deus criou o universo. Davi, pelos vistos, olhando para os céus, ele percebia a majestade de Deus, do Criador, daquele que é capaz de organizar as coisas, que efetivamente do caos torna as coisas organizadas. E só um ser inteligente para poder do caos organizar algumas coisas. E nós, seres humanos, temos essa capacidade porque Deus colocou em nós a capacidade de coisas desorganizadas, de coisas incompletas, torná-las mais perfeitas, torná-las organizadas, torná-las funcionais. E bastaria este sentimento em nós, bastaria esta capacidade que o ser humano tem para nós percebermos que é impossível na criação alguma coisa desorganizada tornar-se organizada e mais evoluída. Efetivamente precisamos de repensar o nosso ensino nas nossas escolas, permitindo que os jovens ouçam também outras versões igualmente científicas, mas que mostram que a criação é efetivamente uma possibilidade científica e que deveria ser veiculada nas escolas públicas do nosso país. Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico, porque mais do que matérias do ensino, eu gosto da Bíblia, gosto de olhar para as Escrituras, e diz a palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo contempla também as obras de Deus, ele escreve um texto fantástico no livro de Romanos, no capítulo 1, e eu gostaria, antes de voltarmos ao Salmo, ler este texto que o apóstolo Paulo nos deixou. O verso 20 em diante ele diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Vemos que este tem sido a temática dos últimos séculos. O homem, apesar de ter à sua disposição a natureza criada por Deus, não glorificou a Deus, antes pelo contrário. Tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios. Se nós olharmos para muitos investigadores, muitas vezes eles tornam-se nulos efetivamente, desdobrando e procurando explicações bem mais complexas do que aquelas que a natureza nos apresenta. E infelizmente nós verificamos isso ainda hoje em dia. Com palavras muito eloquentes, essas pessoas vão falando, tecendo raciocínios que parecem até com alguma lógica, parecem até ter algum fundamento. Mas quando nós efetivamente vamos avaliar essas pressuposições, avaliar esses dados científicos, então descobrimos que afinal não são assim tão eloquentes. Afinal, há outras hipóteses bem mais racionais, bem mais lógicas, que podem provar esses mesmos factos. Eu tenho dito algumas vezes que as pessoas que têm desenvolvido grandes teses sobre a evolução, de como é que os homens eram, como eram formados ou deixavam de ser, são muito mais pessoas que têm grandes capacidades para criar histórias do que propriamente grandes cientistas. Porque muitos desses homens apresentados hoje como sendo um achado arqueológico profundo, muitas vezes se alicerça num pequeno osso e daí constrói-se todo um ser humano. E daí constrói-se toda uma entidade. E efetivamente às vezes esses pequenos ossos não correspondem exatamente àquilo que tinha sido descoberto. No entanto, às vezes a tentativa é efetivamente de colocar Deus fora destas situações. Eu creio sinceramente que se os cientistas partissem do pressuposto que Deus criou, hoje em dia a nossa ciência, a nossa arqueologia, a nossa história seria escrita de uma outra forma bem mais interessante, mas também acreditava sinceramente que hoje estaríamos muito mais evoluídos do que o tempo que já tem sido gasto partindo do princípio que Deus não existe e tentando provar a todo custo que Deus não existe. Muitos milhares de euros têm sido gastos nessa tentativa de provar que Deus de facto não existe e que tudo aquilo que nós conhecemos hoje foi obra do acaso.
Se nós partíssemos do simples pressuposto que, afinal de contas, Deus criou, certamente não gastaríamos tanto dinheiro de uma forma inútil e hoje a ciência, a história, a arqueologia e todas as outras áreas estariam bem mais evoluídas e teríamos certamente outras condições ao serviço do ser humano. Mas voltando aqui ao nosso Salmo 8, que é isso que nos interessa, vejamos aqui o verso 2. Aquilo que Davi nos deixa. Diz assim a palavra de Deus: da boca de pequeninos e crianças de peito suscita força, por causa dos seus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Este versículo aqui, que nós acabamos de ler, foi citado pelo Senhor Jesus Cristo, conforme nós lemos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, verso 16, quando os fariseus pediram a Jesus que repreendesse os seus discípulos que o estavam a aclamar como o rei. Por essa ocasião, estava Jesus a entrar em Jerusalém, na sua entrada triunfal. E foi exatamente nesse momento que Jesus, então, fala sobre ele, dizendo que se eles se calassem, até as pedras clamariam. E foi quando Jesus citou, então, estas palavras aqui do salmista, dizendo que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. E, efetivamente, este é um salmo citado pelo menos 3 vezes no Novo Testamento, mostrando assim o valor fundamental que este salmo tem para compreendermos a pessoa de Jesus Cristo. Então entendemos aqui que, afinal de contas, Deus usa as coisas simples, as coisas que não são muito elaboradas, para lhe prestar um louvor perfeito. É por isso que o salmista diz que é das crianças de peito, das crianças ainda pequenas, das crianças inocentes e que não têm um conhecimento muito profundo, muito elaborado, que sai o perfeito louvor. O que é que isto nos quer dizer? Quer dizer que muitas vezes nós procuramos um louvor sofisticado, mas sem coração. Um louvor muito elaborado, mas sem entendimento daquilo que Deus é efetivamente. Deus quer que o nosso louvor seja simples, um louvor sincero, um louvor íntegro, um louvor de todo o coração. Não precisa de grandes questões, de grande elaboração, de grandes trabalhos, porque é da boca destas criancinhas de peito que sai o perfeito louvor. Talvez seja uma altura de você repensar a forma como louva a Deus. Aquilo que você está a entregar a Deus é sincero e transparente e simples, vem do seu coração, ou é algo muito trabalhoso, dedicado, cheio de esforço, mas que provém da sua carne? Reavalie a sua relação com Deus e pense nisso seriamente. Prossegue o salmista a dizer: quando contemplo os céus, a obra dos teus dedos, a luz e as estrelas que estabelecestes. Vemos mais uma vez que o salmista está admiradíssimo com a criação. E nós sabemos que, efetivamente, a criação é algo fantástico. Manuel Kant, um célebre filósofo alemão, ele escreveu vários livros sobre a filosofia, a crítica da razão, enfim, muitos livros. Manuel Kant é um dos famosíssimos filósofos. Ele disse: há 2 coisas que me impressionam profundamente. Uma é o firmamento lá em cima e a outra é a lei moral escrita dentro de mim. Efetivamente, possamos analisar a natureza como Manuel Kant e possamos efetivamente deixar que esta mesma natureza nos revele quem Deus é. Assim como Deus criou a natureza, existe efetivamente esse Criador. E quando nós contemplamos essa natureza criada, então só temos que descobrir que por detrás de uma natureza tem de haver um Criador. Assim como por detrás de um relógio tem de haver, obviamente, um relojoeiro, não o acaso. Mas continuando aqui a nossa leitura, o salmista então diz: quando olho os céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, o que é o homem que dele te lembras? E o filho do homem para que o visites? Vemos que o salmista está muito consciente sobre a sua finitude e a sua pequenez. Ele reconhece que Deus efetivamente é um Deus grande, um Deus poderoso. E o que é o homem para que Deus se lembre dele? E é efetivamente nesta percepção da humanidade que o salmista se coloca. Ele não se coloca em bicos de pés, ele não se coloca a pensar que é alguma coisa, que Deus tem deveres para com ele, mas ele percebe efetivamente a grandeza de Deus e a sua pequenez. Mas o texto prossegue dizendo: deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos e sobre os seus pés tudo lhe pusestes.
ovelhas, bois e todos os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar e tudo o que percorre as sendas do mar. Agora reconhece também que apesar de tudo, de Deus ter sido o Criador, Deus criou os céus e a terra, criou o homem à sua imagem e semelhança, como nós vemos no livro do Gênesis, capítulo 1, verso 27, Deus deu-lhe então toda a autoridade sobre a natureza. E é por isso que o homem ainda hoje tem essa responsabilidade, pode dominar os animais e pode ter controle de alguma forma sobre a natureza. Compete-nos a nós cuidar da natureza para que não a destruamos. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.